Salve, salve, boa noite. Vamos começar já já uma entrevista aí com a deputada estadual do Rio de Janeiro, a deputada Renata Souza. As referências aí que a gente tem quanto pessoas negras ocupando espaços de poder, uma mulher negra que inclusive faz parte desse legado aí da própria Marielle Franco. Quero fazer uma entrevista com ela sobre a situação da Covid-19, a situação da pandemia no Rio de Janeiro. Estou aqui conversando com o pessoal do mandato dela, falando aqui, estou online, para que a gente possa fazer essa entrevista. Eu ia pedir para vocês que estão nos acompanhando para que vocês participem da conversa, mandem perguntas, mandem comentários, para que vocês aproveitem a possibilidade que a gente vai ter aqui já já de conversar com a deputada, com a Renata Souza, que hoje é a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Renata tem feito denúncias e tem feito processos bastante importantes em frente... Opa, a Renata está em online, vou convidá-la aqui. Alô! Opa, tudo bem, Tudo... querido? Como é que vocês estão? Oi, estamos bem. E você? Como é que você tá, Renata? Ai, numa loucura, hein? Entrando e saindo de reunião. Opa, deixa eu botar aqui uma luz para ficar melhor. Aham. Aí, entrando e saindo de reunião, então a gente está com os horários meio apertados, justamente porque acaba que trabalha mais full time, né? Querendo ou não, essa Sim. quarentena também tem demonstrado. Vocês aí no jornalismo devem estar vivendo algo parecido, né? Cor? Tá. A gente, quando começou a pandemia, eu até imaginei, eu falei, nossa, eu vou ter um pouco mais de tempo para escrever algumas coisas minhas, que nada. A cobrança, a exigência por informação das pessoas nesse momento, e até pelo fato das pessoas estarem uma boa parte do seu dia dentro de casa, né, uma parte delas, as pessoas também estão com o hábito de leitura e de entrar em contato com informação muito altos, né? Então também tem uma demanda muito grande. É óbvio que aumenta-se a demanda, mas se diminui a receita nossa, né? A gente Ah, é perde, verdade. você perde patrocínio, você perde tudo agora nesse momento, né? Mas enfim, esse é um pouco do momento. Agradecer muito você, viu, Renata, por topar conversar com a gente. Uma referência, a gente tem conversado com algumas deputadas, com alguns deputados nossos, né, pretos, do nosso campo progressista, e é fundamental ter a possibilidade de dialogar e de conversar com você. A gente se sente bastante contente e honrado de ter a possibilidade de conversar contigo. Como eu estava dizendo para o pessoal que está nos acompanhando, pedir para o pessoal que está aí online, para o pessoal fazer perguntas também, aproveitar a participação da Renata aqui conosco, para que a gente consiga realmente fazer um bate-bola, para que a gente consiga trazer questionamentos para ela. Renata, queria aproveitar que a gente já tá aí conversando, para te fazer uma pergunta um pouco geral e trazer uma informação que a gente apurou, que nos chegou, inclusive da equipe de comunicação que compõe o seu mandato, sobre essa situação da Covid no Rio de Janeiro, em especial nas favelas cariocas, e também o fato de, na semana passada, na segunda-feira passada, ter sido aprovado um projeto, certo, que havia sido desenhado com ativistas de favelas aí do Rio de Janeiro, com pesquisadores também das universidades do Rio de Janeiro, exatamente de amparo do poder público do Rio de Janeiro às favelas do Estado, às periferias e favelas do Estado, e que foi se aprovado de que a ALERJ destinaria uma parte, inclusive, de orçamento para que pudesse socorrer, para que pudesse prestar um amparo técnico, um amparo financeiro para o desenvolvimento desse projeto. Então, pedir para você dar esse panorama para a gente e contar um pouquinho também desse processo aí em específico. Bom, querido, eu que agradeço aí a Alma Preta pelo convite. Acho que a construção de uma possibilidade real de jornalismo que se preocupe com o povo preto é fundamental, né? Vejo que aqui acabou de entrar aqui a Erika Hilton,
uma Sim, referência incrível. importante, uma querida. Então já deixo um beijo. O Fael também é uma figura super importante que acompanha, enfim, o mandato da Talíria. Então, só para olhar esse universo assim, de construção que a gente tem feito, principalmente com relação à favela e à periferia, que, por óbvio, né, rapidamente se auto-organizou, porque sabe que não podia esperar o poder público chegar ali, né? Porque as pessoas com fome, as pessoas sem as informações corretas com relação ao coronavírus, a gente sabe que dentro da favela e da periferia, a gente, com o coronavírus, demonstra o quanto que a desigualdade social ela é mais... não só palatável, mas ela é mais real, que parece que as próprias instituições públicas descobriram agora uma vulnerabilidade nas favelas, né? Como se a desigualdade Sim, social, que já demonstra todo um processo com relação à falta de acesso a serviços básicos como saneamento básico, que traz ali concretamente a distribuição da água, né, dentro da favela e da periferia, que no Rio de Janeiro a gente tem um problema crônico nesse sentido, e também todas as outras situações em termos de moradias que são insalubres, né? A gente tem várias situações em favelas onde as pessoas vivem concretamente na beira do esgoto, né? Tendo que conviver com ratos, baratas, enfim, uma situação completamente desumana de existência e subsistência, né? Então, parece que o coronavírus escancara isso tudo no momento em que a gente sabe que ter um saneamento básico poderia prevenir, inclusive, que o vírus se espalhasse com tanta rapidez dentro da favela e da periferia, né? Então a gente viu que a favela se mobilizou muito rápido, principalmente aquelas favelas que têm organizações, enfim, ONGs, mas outras organizações também autônomas de comunicadores populares, comunicadores comunitários que rapidamente fizeram campanhas de conscientização e informação. Isso aconteceu na Maré, na Cidade de Deus, na Rocinha, no Alemão. Foi muito rápido essa dinâmica que foi fundamental. Outra coisa também foi a mobilização com relação a doações de alimentos e rapidamente disponibilizaram formas dessas doações chegarem justamente para comprar os alimentos dentro da própria favela, com os mercadinhos, enfim, para que esses mercados também locais não viessem a ter um desabastecimento absurdo, né? Então, eu acho que a favela se mobiliza primeiro que o poder público. Então, isso é sim, fundamental justamente por conta da sua realidade de sobrevivência e de subsistência. Então, toda a lógica de mutirões foram colocadas, toda a lógica de ajuda mútua foi colocada, porque quando a gente fala e a gente vê muitas pessoas tentando usar o termo comunidade para justamente minimizar, né, o que representa a favela e a periferia, mas a gente precisa trazer que o termo comunidade vem do comum, né? Aquilo que eu experimento de forma comum com pessoas que estão ao meu lado. E a favela sabe muito bem como é que isso funciona. Então, sabe aonde que estão, dentro da própria favela, os principais bolsões de misérias, né? Então, sabe chegar muito rápido nessas pessoas. Então, foi fundamental essa mobilização, e eu já queria abrir com isso, porque eu acho sim. que é importante reconhecer essa possibilidade de mobilização. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de responsabilizar o poder público, de apresentar aí possibilidades reais da favela viver no momento de pandemia, como o do coronavírus, né? Então, esse plano que você abriu falando, que é o plano de enfrentamento ao Covid, nas favelas foi um plano formulado com lideranças comunitárias e também pesquisadores da própria Fiocruz, da PUC-Rio, da UERJ, da UFRJ, que pensaram em como organizar de maneira mais imediatas e junto com a favela. Então, essa dinâmica entre academia
e moradores de favela funcionou de maneira muito interessante. Como fazer para mitigar, né, a contaminação de coronavírus dentro das favelas. Então, nesse plano, tem ali a possibilidade de construção de um gabinete de crise que possa ter membros do poder público estadual, municipal e até federal, mais pessoas da sociedade civil, enfim, que estão na favela fazendo essas ações. Então, a gente conseguiu, nessa reunião de segunda-feira, o comprometimento do líder do governo e também do próprio presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de fazer essa negociação com a Casa Civil, né, e também com as secretarias responsáveis, a Secretaria de Saúde Municipal e a Secretaria de Saúde Estadual. A conversa foi feita pelo próprio presidente da Alerj e, para além disso, ele se comprometeu em aportar recursos para que esse plano saia do papel. Esse é um segundo momento que a gente está vivendo agora, então a gente está aguardando que as organizações apresentem um orçamento, porque a ideia é colocar esse recurso primeiro na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, entendendo que dentro do plano previsto pelas lideranças comunitárias e também pesquisadores, estão ali muitas ações de atenção básica. Então, a prefeitura ela precisa ser corresponsabilizada nesse processo. Então, a princípio, a gente está nessa mediação de apresentação desse orçamento para que... E dentro desse plano tem coisas muito interessantes, como pontos de postos avançados, né, para a testagem, enfim, de coronavírus. Tem também previsto a colocação, enfim, de espécies de banners que possam atualizar o número de pessoas infectadas naquela favela. Então, é muito importante também, porque muitas vezes as pessoas levadas à desinformação, feita pelo próprio presidente da República, que se coloca de maneira muito irresponsável, né? Acabo de ler que ele anunciou a reabertura de salões de beleza e também de academias como se fossem atividades essenciais. Isso é de uma irresponsabilidade dantesca, né? Então, as favelas também elas são mediadas pela desinformação do próprio presidente da República, que se utiliza do fundamentalismo religioso, inclusive, para difundir desinformação, enfim. E a gente vê isso funcionando na favela. Então, é muito perigoso, a gente precisa contar, enfim, com líderes religiosos também que são responsáveis nesse momento, para que a gente não possa diluir que é só uma gripezinha, que, enfim, que não leva aí à morte concretamente. Então, a gente está nesse patamar de discussão para tirar o plano de enfrentamento do Covid das favelas do papel. E Renata, na sexta-feira a gente teve uma outra conversa incrível. Inclusive você foi bastante citada na última conversa que a gente fez uma entrevista com a Mônica Cunha. E ela falou muito, trouxe muito você como uma referência. E eu fiz uma pergunta para ela que eu gostaria de fazer também para você. Qual que é a sua avaliação da resposta que o governo do estado, que o poder público do Rio de Janeiro deu e tem dado para a questão do enfrentamento à Covid? Os próprios números na sexta-feira já começavam a mostrar que o Rio de Janeiro estava passando São Paulo no número de óbitos por dia, de casos de Covid, né? Então, parecendo até de um agravamento da situação no Rio de Janeiro. E o que a gente acabou conversando é também de uma chegada no Rio de Janeiro, antes de São Paulo, que o termo que é utilizado é aquele colapso do sistema de saúde. Então, uma aproximação, o chegar ao nível máximo de quase 100% antes do que São Paulo. E aí, enfim, o que eu coloquei para ela que, obviamente, de maneira alguma, a gente estava aqui querendo enaltecer o João Dória, em São Paulo, que a gente sabe que é uma gestão horrível que é feita aqui na cidade. Mas será que mesmo assim, entrando numa comparação com o governo do estado, o Rio de Janeiro deu uma resposta talvez um pouco mais lenta
e isso pode também custar muitas vidas no estado do Rio de Janeiro, porque a gente vem de acompanhando, vem de um estado que se vê que as suas próprias finanças públicas também estão muito debilitadas, também de uma receita neoliberal de cortes e cortes e cortes também há muito tempo, enfim. Bom, o Rio de Janeiro tem a especificidade, né, principalmente a capital, que é o epicentro do coronavírus, de já ter sido colapsada no final do ano passado, né? Com a gestão péssima do Crivella, a gente teve aqui uma situação absurda na atenção básica. Então, todos aqueles e aquelas com Covid, né, que pode ser inicialmente organizada a partir da atenção básica, tem um prejuízo concreto, porque o sistema colapsou no final do ano passado, né? Finalzinho de novembro, início de dezembro, a gente já não tinha qualquer ação concreta no serviço de saúde pública na capital. Então, isso reverbera nesse momento agora, sem dúvida nenhuma. Só para você ter uma ideia, hoje, a OS, né, a Organização Social, que está responsável pelos hospitais de campanha do Estado, é justamente a OS que era do município, junto com o Crivella, que colapsou o sistema. Então, olha que loucura. Aí a BAS, que é essa OS, acabou que fez um péssimo trabalho no município do Rio de Janeiro e agora ela ganha as licitações, enfim, para todo o trabalho no hospital de campanha no Estado. Então, Nossa. sem dúvida nenhuma, a gente vê que o Witzel, assim como o Dória, tentou apresentar ali, claro, eles não negam a ciência, tentou mostrar uma contraposição com relação ao isolamento, à quarentena, ao presidente da República, mas eles praticam, de fato, a mesma política bolsonarista. Eles foram eleitos no palco do bolsonarismo, né? A gente não pode nunca esquecer disso. Então, eles praticam toda a lógica bolsonarista, que é privatista, que é também belicista, né? Vamos combinar que todo a juventude negra que o diga do quanto que essa lógica é colocada, e nesse momento de coronavírus ela tende ainda a ser mais nefasta diante da possibilidade do lockdown. Então a gente tem que ter na lógica do tranca-rua, como é que isso vai funcionar para a população negra, né? Como é que isso vai repercutir diante do que é um maior nível de controle dos corpos, né? Então eu acho que a gente vai ter que pensar bem sobre isso. Mas a ALERJ, né, a Assembleia Legislativa, já aprovou de antemão o estado de calamidade pública, a gente já estava num processo de recuperação fiscal, e ali já tinha colocado, por exemplo, a SEDAI, né, que é a empresa pública de abastecimento de água aqui no Rio de Janeiro, como uma das empresas a serem vendidas para o pagamento aí da dívida com o governo federal. Então, durante a pandemia, e aí vocês acompanharam um pouco também do que foi o escândalo no início do ano, da SEDAI oferecendo água no Rio de Janeiro com gosto, com sabor, com cheiros péssimos, assim, como se a água não tivesse que ser incolor, inodora, enfim. Todas aquelas coisas que a gente sabe de água, né, potável e para ser bebida, enfim. Mas isso vem todo de um processo de sucateamento da própria estrutura da SEDAI. Então, isso se revelou cada vez num projeto político privatista que acaba abalando todo o processo de prevenção. Então, hoje, a favela e a periferia, por exemplo, que tem problema crônico de falta d'água, sofre com essa prioridade de privatização da SEDAI e não a prioridade de distribuição de água na favela e na periferia. Só para você ter uma ideia, o Ministério Público e a Defensoria Pública impetraram uma ação na Justiça do Rio de Janeiro e conseguiu ganhar nesse fim de semana, obrigando o Crivella, o Witzel e a SEDAI distribuírem água
nas favelas e nas periferias. Eu espero que o governo não recorra da decisão, né? Mas é algo que a gente tem colocado como central, que é a distribuição de água, né? Porque se a gente tem aí a determinação da OMS, dos órgãos de saúde pública no geral, de ter que lavar as mãos, como é que você fala para uma pessoa que não tem água para beber que ela precisa lavar as mãos, né? Então isso é muito cruel, isso é muito desumano, e a gente tem denunciado com frequência essa situação, porque em meio disso tudo, o que o Witzel fez foi organizar uma comissão para apressar a privatização da SEDAI. E não só isso, né? Ele mandou para a Alerj, e essa comissão para apressar a privatização da SEDAI foi em meio à pandemia já, tá? E, não obstante, ele colocou um pacote, que a gente chamou de pacote de maldade, pacote da barbárie na Alerj, para votar a possibilidade de extinção ou privatização das universidades estaduais. E também da FAPERJ, que é o órgão de fomento à pesquisa. Enfim, a gente está vendo o quanto que o privatismo bolsonarista está colocado na necropolítica do Witzel, né? Ele tenta se diferenciar, mas ele tenta se diferenciar, por exemplo, com a mesma lógica. Então, foi muito simbólico, né, que quando o Moro abandonou a canoa furada, né, que viu que não dava mais para ficar ali, que tinha que, inclusive, compactuar, né? E compactuou, um ano de governo compactuou com muitas questões só ver o pacote que ele apresentou também, né? O pacote anticrime, terrível. Exatamente. E aí, rapidamente, o Witzel, que reclama que não, temos que privatizar porque a gente está num momento de regime de recuperação fiscal, a gente tem que privatizar para botar dinheiro no Estado. Bom, a SEDAI é uma empresa superavitária, não dá prejuízo para o governo, isso é real, né? Por isso que eles querem tanto entregar para o órgão, enfim, para as empresas colherem aí os frutos da SEDAI, mas, ao mesmo tempo, nessa lógica de disputa com o presidente, ele rapidamente chamou o Moro para presenteá-lo com uma secretaria, que ele chamou de Secretaria de Justiça, caso o Moro quisesse fazer parte do seu governo aqui no Rio de Janeiro. Um escândalo, né? Porque todo mundo sabe que a criação de mais uma secretaria gera custo para o Estado. Não é a primeira vez que o Witzel faz isso, né? Ele outro dia presenteou, inclusive, uma deputada bolsonarista, presenteou com uma secretaria aqui no Rio de Janeiro. Então, ele faz secretarias para presentear seus amigos bolsonaristas, né? Que é mais que só estar alinhado com o Bolsonaro. Colocar e implantar a política do Bolsonaro, né? É importante que isso seja dito, porque essa tentativa de diferenciação simplesmente é uma tentativa oportunista para colocar o bolsonarismo, que está assim dividido, ainda mais depois do que representou a saída do Moro, mas tanto Dória como o Witzel querem ser presidente da República, né? Então, sim, eles vão utilizando dessas ferramentas, inclusive, para abocanhar esse grupo bolsonarista que está muito afinado com os bancos, muito afinado com a lógica privatista. E, Renata, antes de te fazer perguntas, só aproveitar aqui que você deve estar vendo alguns comentários, tem só pessoas incríveis que estão participando. Como você disse no começo, a Erika Hilton mandou um abraço para a gente. A Maria José Menezes, a Zezé é uma pessoa tão importante para o movimento negro, ela está sempre acompanhando aqui. A Zezé foi a nossa primeira entrevistada nesse nosso programa de live de entrevista que a gente está fazendo. A Mariana Belmonte, também da Coalizão Negra por Direitos, também mandou aqui, mandou um recado para nós dois, mandou uns corações. A Bruna Farias, que também é super participativa aqui das nossas entrevistas, ela é enfermeira do SUS, uma mulher negra que tem feito também um trabalho incrível, participou também, fez uma entrevista sensacional aqui com a gente.
Enfim, aproveitar para mandar esse abraço para essas pessoas Um que acabam também beijo nos para mandando Mari, força. para Zezé, saudade da Mari, uma pessoa incrível, a gente já teve aí muitas trincheiras de luta. E aí eu vou até aproveitar que a Bruna ela colocou uma pergunta aqui, a gente estava falando dela, eu já vou até te jogar a pergunta dela, Renata. A Uhum. Bruna colocou assim, ó. Peraí que eu vou ler aqui a pergunta dela. Renata, diante de tantas ações que fortalecem a necropolítica, como priorizar ações que protejam a população da pandemia e da necropolítica? Bom, me parece que ações que sejam fundamentais nesse momento para a gente proteger a população negra, a população pobre, é justamente comprometer qualquer plano com a dignidade humana, né? Eu acho que isso é algo fundamental. E para isso a gente precisa colocar à frente de todo o processo uma discussão que não apele, por exemplo, para políticas que sejam higienistas, que sejam de maior controle dos corpos, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Quando você trouxe essa companheira que está aí assistindo, que ela é enfermeira, o quanto que a gente já viu todo o processo de construção de sucateamento do SUS, e isso representa concretamente uma necropolítica, porque quando a gente olha para o que é o SUS no Brasil, mais de 70% da população depende exclusivamente do SUS. E quando a gente vai olhar mais de 70%, mais de 80% dessa população é justamente a população preta, a população pobre. Então, a gente tem um desenho muito interessante do que é a universalização do acesso à saúde, mas, ao mesmo tempo, com essa lógica da saúde sendo colocada como mercadoria, e aí até, enfim, os ministros, né, da saúde que tiveram à frente aí do processo no Brasil, agora com Bolsonaro, são mercadores da saúde, né? Eles fazem isso como ninguém. Então, a gente precisa colocar isso como um ponto fundamental. E quem são os trabalhadores da saúde, né? Quando a gente fala da enfermeira. A enfermagem tem muita gente que também vem além de ser a enfermagem basicamente de mulheres, né? Um trabalho que quando a gente vai fazer a divisão social do trabalho, né? O que o capital obriga? A divisão social do trabalho basicamente são as mulheres nesse trabalho de cuidadoras, né? Do cuidado em geral. Então a gente tem uma divisão sexual do trabalho que impõe a essas mulheres a esse trabalho exatamente de enfermagem. E a gente vê o maior índice, acho que mais de 70% também são de mulheres na enfermagem, e elas são Sim. mulheres, muitas vezes, da favela, da periferia também. E hoje estão trabalhando sem EPIs, e hoje estão trabalhando em condições desumanas, né? Eu conheço, tem uma amiga da Maré, Andréa Costa, outro dia até botei o vídeo dela, assim, muito, muito abalada, e ela chorava muito, falando o quanto que ela tinha perdido já amigos enfermeiros, né? Outras pessoas médicas também já tinham perdido, que eles não estavam trabalhando com os equipamentos necessários para uma pandemia como essa. Então, a gente tem aí toda uma situação de sucateamento do serviço público de saúde, de não valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras que oferece, que estão na linha de frente desses serviços, né? Quando você fala de plano de cargo e salários para enfermeiro, as pessoas querem acabar com você, né? A Bruna está colocando aqui um dado: 86% da enfermagem são mulheres, 53% são negras. Isso é um dado muito importante que realmente eu não tinha, mas já sabia desse número elevado de mais de 70% de mulheres na enfermagem. Enfim, colocar onde estão as pessoas que são as que vão ser mais vulnerabilizadas nesse momento de pandemia. Quando a gente fala também de trabalhos essenciais, quem são as pessoas hoje que trabalham nos supermercados? Que trabalham nas farmácias, né? São basicamente que trabalham nas caixas, que trabalham como repositores de mercadoria. De novo, é a população pobre.
da favela, da periferia, a população negra. Então, o nosso povo preto está na linha de frente dos serviços essenciais nesse momento. Está na linha de frente. Está concretamente na linha de frente. Então, a gente precisa também colocar essa perspectiva para toda a nossa avaliação. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa apresentar políticas públicas de fortalecimento do processo de renda mínima, né? Não só nesse momento de pandemia, mas também no pós-pandemia, porque não vai ser fácil. Já tem pessoas concretamente passando fome na favela e na periferia. Quando a gente olha para a população que trabalha basicamente como catadores de materiais reciclados, o quanto que essa população está fragilizada. As empregadas domésticas, não à toa, aqui no Rio de Janeiro, a primeira pessoa que morreu, primeiro registro de coronavírus de vítima fatal foi justamente uma empregada doméstica que já estava trabalhando, que continuou trabalhando com seus patrões já positivados por coronavírus. Então, a gente sabe exatamente quem é que vai morrer. O vírus, no primeiro momento, ele vem e ele vai atacar diferentes classes sociais, mas a gente sabe quem é que está mais passível de vir a morrer, que é essa população mais pobre. E Renata, você tocou nesse assunto do auxílio emergencial do renda básica, né, mesmo para esse pós-pandemia, e eu acho que a gente vai entrar num momento de discussão muito importante no Brasil, que toda essa pandemia virou o mundo de ponta cabeça. Então, uma série de coisas que se imaginava como quase inquestionáveis antes da pandemia, agora elas podem passar a ser. Então, eu fico muito pensando nessa questão da própria economia e a questão da própria participação do Estado ou não na economia, a participação do Estado ou não como um agente que garante direitos das pessoas. Porque a gente tem vivido já desde o segundo mandato da Dilma, mas em especial pós-golpe, né, pós-Michel Temer, e agora um aprofundamento brutal disso, de um desmonte desse Estado, né? De qualquer possibilidade de apoio, qualquer possibilidade de investimento em pesquisa, enfim. Esse momento da pandemia ele tem mostrado como o SUS é importante, né? O SUS que recebeu um golpe abissal com a PEC do teto dos gastos públicos, de que o SUS é importante, inclusive o próprio Paulo Guedes, né, que é o guru do neoliberalismo, tem falado que vai ser necessário que haja uma participação do Estado para se movimentar a economia. E isso tem levantado, inclusive, uma discussão acerca de se não é de dever do Estado garantir uma renda básica para as pessoas, para que as pessoas consigam, de alguma maneira, viver com dignidade, independente de uma situação de pandemia ou não. Porque o grande ponto, o que parece, da pandemia é que ela tem escancarado uma desigualdade que muitas pessoas parece que não sabiam do país que elas viviam, né? As pessoas não sabiam que existem pessoas que vivem sem água, que existem pessoas que vivem sem saneamento básico, que existem pessoas que vivem, como você colocou, rodeadas por ratos e uma série de outras coisas. Como você acha que a gente sai, enquanto campo progressista, enquanto campo antirracista, campo que vai questionar uma maior participação, que apresentaria como projeto um enfrentamento ao modelo econômico do capital, um enfrentamento ao neoliberalismo, porque, por outro lado, o temor que se tem na cabeça do neoliberal, o Estado gastou demais, agora é o momento da gente ter que enxugar. E se enxugar mais do que já se enxugava, a gente vai ficar com uma mão na frente e outra atrás. Exatamente. Eu acho que quando você abre com o que é o desafio, né? De qualquer forma, o coronavírus também colocou aí uma necessidade de reorganização do próprio capital, né? É impressionante quando você vê, inclusive, né, já falas dos grandes capitalistas do Brasil, né, tentando utilizar termos, né? Os empresários estão na UTI, né? Como a morte os CNPJs, os CNPJs podem morrer. Como se os bancos não fossem os grandes respiradores dos CNPJs, enfim,
dessas empresas que vão sempre, que dificilmente vão perder a sua, o seu dinheiro, como acontece com aqueles e com aquelas que trabalham para reproduzir, para produzir riqueza, né? Que são basicamente os trabalhadores, né? Esses que estão na base da pirâmide, são as pessoas responsáveis por produzir essas riquezas. Então, isso dá uma baixa no capital mundial, mas, ao mesmo tempo, tem todo um reequilíbrio, né? Quando o Bembe traz a construção do conceito de necroliberalismo, né? A gente Sim. vê muito bem sendo engendrado pelo próprio Donald Trump, que não só todo mundo viu o quanto que o sistema de saúde privatizado é um problema concreto, então por isso que as pessoas morreram nos Estados Unidos, é importante falar, né? Com esse número elevado de pessoas, mas ao mesmo tempo ele usou de todo o seu capital, inclusive, para fazer chantagem com a China, chantagem com o Brasil, enfim, chantagem com todo mundo, para ter ali os respiradores como um monopólio do próprio Estados Unidos, né? Ter os equipamentos de proteção individual como monopólio dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que a gente olha para essa lógica, né, global de quanto capital ele vai decidir quem vive e quem morre, todo o apagamento que acontece hoje com os países africanos, né? Quem é que tem os dados atualizados sobre os países da África? Mas, ainda assim, uma pessoa do poder, enfim, não lembro, não vou me recordar o nome agora, mas alguém do poder que é operador do poder na França sugeriu que testes fossem feitos no povo africano. Então, assim, a gente olha para isso e vê o quanto que o necroliberalismo ele está colocado concretamente nessas ações. Quando a gente chega no Brasil, né, a gente, e próprio o necroliberalismo ele está colocado, ele está funcionando dessa forma, mas os próprios liberais não negam que o Estado precisa, que é quem vai prover minimamente a dignidade humana nesse momento. Eles não podem negar isso. Tanto é que o próprio Trump injeta muito dinheiro nos Estados Unidos, dinheiro público. Ele faz essa injeção. Aqui no Brasil, a gente tem toda a construção do debate com relação à renda mínima, que sempre foi uma pauta de esquerda, que sempre foi... e quando a gente sempre falava, todo mundo abria os olhos, como assim? Não dá para dar dinheiro, já não basta o Bolsa Família, alguma coisa nesse sentido, como se era o máximo que chegou e que tinha que tirar, porque alimentava pobres sem fazer nada, né? Aqueles que não querem trabalhar, né? Que é isso que que o neoliberalismo traz para a gente, esses defensores faz essa construção discursiva justamente para não ter uma política de distribuição de renda. No final das contas é isso, uma política de distribuição de renda. Então, por óbvio, a gente precisa acabar com essa história do teto dos gastos, porque, na verdade, isso é desinvestimento naquilo que a gente tem como mais central, como saúde, educação e também assistência social. Então, a gente precisa da revogação do teto dos gastos, é algo que a gente tem trabalhado muito, discutido. Todos os projetos que a gente tem apresentado, ele segue uma lógica de atender as pessoas que estão, enfim, desempregados, trabalhadores informais, enfim, a população de rua, a população hoje que está privada de liberdade. Então, a gente tem feito esse caminho e, obviamente, um caminho de debate e discussão de fortalecimento do Estado, fortalecimento do Sistema Único de Saúde, fortalecimento da possibilidade do Estado responder às demandas sociais em plena pandemia. Então, eu acho que essas construções elas são fundamentais para que a gente possa não só trazer o debate que a gente já tinha elaborado para discussão mais ampla no momento de pandemia,
mas como a gente vai sair desse processo de pandemia? Essas pessoas vão continuar desassistidas? Como é que a gente vai fazer para que essas pessoas não passem fome? Para que essas pessoas não passem sede, né? Eu acho que essas são grandes questões que a gente precisa colocar com relação ao alargamento aí da renda mínima, da renda básica. Aqui no Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia, eu apresentei um projeto de lei de complementação da renda básica, né, de R$ 150, porque assim como a capital, né, São Paulo, aqui no Rio também, a gente tem um alto custo de vida e isso diferencia do que acontece nas outras capitais e outros estados brasileiros. Então, a gente apresentou esse projeto de lei de complementação dessa renda básica justamente para atender a lógica também de alto custo de vida que tem aqui no Rio de Janeiro. Com certeza. Inclusive aqui em São Paulo, o projeto foi apresentado pelo Dória como com as crianças e os adolescentes em casa, né, e as famílias tendo que contrair um gasto a mais, né, que é o gasto da alimentação dessas meninas, desses meninos que agora não se alimentam mais na escola e passaram a se alimentar dentro de casa, foi desse auxílio merenda. O auxílio merenda que foi dado pelo governador João Dória, ele é de R$ 55. Você imagina o que uma família compra para comer para um mês com R$ 55. Você compra nada, né? Enfim, Renata, você é um dos, representa hoje na Alerj também um dos mandatos mais ativos que se tem na Alerj, um dos mandatos que mais faz um enfrentamento, pensando numa perspectiva preta, feminista, popular, progressista. E você também é presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Alerj. Eu vi que você tem acompanhado também com bastante proximidade a situação dos presídios no Rio de Janeiro, né, que vocês também têm abordado um pouco disso. Eu queria que você me colocasse um pouco, me contasse como está a situação dos presídios no Rio de Janeiro, o que vocês têm feito para suprir essa situação. Eu sei que vocês têm feito algum esforço para que exista pelo menos um mínimo contato entre as pessoas que estão privadas de liberdade e os seus familiares, amigos, porque numa normalidade é nesse contato em que a gente consegue saber sobre casos de violações de direito, né? Agora, quando você fica assim uma caixinha completamente fechada, a gente realmente não sabe o que está acontecendo e a gente pode imaginar que coisas bastante bárbaras devem estar acontecendo nos presídios brasileiros. Queria que você contasse um pouco do que vocês têm feito e da situação dos presídios no estado do Rio de Janeiro. Tá. Bom, o Diogo Félix disse que o nome que foi um médico francês chamado Jean Paul. É isso, né? A gente tem todo um processo de construção dentro da Alerj que não é fácil, assim, optar pela defesa intransigente dos direitos humanos incomoda muita gente, né? Incomoda num sentido amplo mesmo, porque há na nossa sociedade a tentativa de criminalizar os defensores e as defensoras de direitos humanos, né? Isso é um escândalo. Hoje eu presido a Comissão de Direitos Humanos, que o Freixo presidiu, Marielle coordenou, e num trabalho muito, muito interessante que a gente tem feito, desde do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, que também foi uma lei do Freixo, que é exatamente a prioridade de fiscalização em espaços de privação de liberdade. Então, a gente está e acompanha desde SEAP até DEGASE. Então, como que esses lugares aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês acompanharam, mas teve uma rebelião em uma das unidades do DEGASE, enfim, do sistema socioeducativo, justamente por essa situação extremamente confusa, mas temerosa de qualquer forma, daqueles e daquelas que não têm informação sobre as suas famílias, daqueles e daquelas que estão vendo seus companheiros morrendo. A gente já tem cerca de 30
presos que morreram no sistema, na SEAP, aqui no Rio de Janeiro, durante o último mês. Nem todos os casos foram confirmados, né? Eles colocam no atestado como causa-morte indeterminada, e outros casos, cerca de 5 casos, já foram confirmados de Covid. E, além disso, tem os próprios agentes penitenciários. Já teve um que veio a óbito com o Covid. Então, já não é novidade, por exemplo, que uma unidade aqui no Rio de Janeiro já tem o Covid, enfim, instalado, e a gente tem cobrado muito isso, porque a gente sabe que o Covid dentro do sistema penitenciário, que no Rio de Janeiro tem mais de 55 mil pessoas e que são lugares extremamente insalubres, com pouca refrigeração, enfim, com outras doenças já pré-existentes, né, diante do que é essa questão da própria insalubridade, que é as epidemias, enfim, de tuberculose, agora de sarampo. Então, a gente já tem doenças dentro do sistema que já são terríveis para a garantia de vida das pessoas dentro do sistema prisional. Então, a gente tem feito não só o acompanhamento, né, dessas famílias, a gente tem ligado, eu pessoalmente tenho ligado e tenho uma conversa frequente com o Alexandre, que é o subsecretário do sistema prisional aqui no Rio de Janeiro. A gente tem conversado também com o Perrota, que é subsecretário de saúde dentro do sistema prisional. Enfim, a gente tem conversado constantemente, justamente para saber quais são as ações, né? E, claro, a gente conseguiu aprovar na semana passada um projeto de lei que faz com que as famílias possam levar um número mais... sem colocar, porque eles queriam, inclusive, que pudesse levar. Enfim, hoje são essas famílias, e sempre foi assim, não é de hoje, não é com o coronavírus, que são as famílias que sustentam com alimentos, com material de higiene, com roupas. É basicamente as famílias que são as principais fontes de sustento desse preso dentro dos presídios, né? Então, quando tem aquela história, que um preso vale R$ 2.000, as famílias têm muita dificuldade, né? Renata Lira, que trabalha comigo na Comissão de Direitos Humanos e foi do mecanismo, ela fala, gente, mas todas as famílias de presos têm muita dificuldade de entender que R$ 2.000 é esse, já que a comida chega estragada, já que não tem material de limpeza, já que não tem roupa, já que não tem uma alimentação adequada. Que R$ 2.000 é esse? Que cálculo é esse superfaturado, como tudo que a gente observa, pode ser feito para dizer que cada preso vale R$ 2.000, assim, de custo para o sistema. Enfim, a gente tem acompanhado, a gente passou também a monitorar pelo Zap da Cidadania, que é um instrumento, não sei se vocês acompanharam um pouco aí de São Paulo, que é um instrumento feito pelo Defesap, que basicamente utilizava vídeos como prova, né, como prova de violência policial. Então, a gente pega essa tecnologia e adapta para a realidade da Comissão de Direitos Humanos. Então, hoje, as pessoas podem encaminhar para a gente essas denúncias, enfim, por mensagem, por WhatsApp, e vídeos também. Claro que isso não propriamente para dentro do sistema, né? Mesmo porque eles não têm enfim, formas de fazer esse debate exterior, mas que as famílias possam nos enviar as coisas que elas estão recebendo. Isso é fundamental. A gente também disponibilizou um e-mail, que é o direitoshumanos.alerj@gmail.com, para que essas denúncias também sejam colocadas ali. Mas, enfim, foi uma pequena, grande vitória para os familiares poderem levar seus materiais e também material de higiene, que isso não tenha ali um número limitado,
né? Então a gente conseguiu, é parcial, mas é importante diante do que está colocado no sistema prisional. Renata, para além de tudo isso que vocês têm feito, vocês também têm se colocado enquanto mandato no enfrentamento bem grande à questão da violência doméstica, né? Que é também uma situação bastante que já era muito crítica e muito grave no Brasil e que é algo que só se potencializou com a pandemia na medida em que as pessoas têm que ficar enclausuradas e essas mulheres podem e ficam muitas vezes com seus agressores dentro de casa. É, o, que você, Exatamente. o que vocês têm feito, o que vocês têm desenvolvido no Rio de Janeiro enquanto mandato para prestar Uhum. apoio de alguma maneira a essas mulheres, a acompanhar também essa situação? Bom, para além do Zap da Cidadania, que é esse número do WhatsApp, enfim, que as pessoas podem mandar, a gente também recebe por ali, por esse canal, as denúncias de violência doméstica. Mas a gente conseguiu aprovar na LERJ um projeto de lei que era quase que um programa máximo de população em vulnerabilidade, né? Então, esse projeto é da bancada do PSOL, a gente fez ele inspirado num projeto apresentado pelo Renato Rosendo, lá no deputado estadual, lá no Ceará, que ele tem todo um debate em que presta assistência para a população em situação de rua, para pessoas desempregadas ou na informalidade, e também prevê a criação de uma comissão de prevenção de violência contra a mulher. Essa comissão deveria ser criada, né? Também com membros do poder público e também organizações civis que trabalham com esse debate. Esse projeto já foi aprovado. A gente está aguardando a sanção do governador. Para além disso, tem outro projeto também, que é da bancada, que Uhum. prevê a possibilidade de ocupação de hotéis Sim. para abrigar essas mulheres. Ele é um projeto que ainda não passou no debate na Comissão de Constituição e Justiça, que a gente está aguardando também para ver qual vai ser o desfecho e poder, assim, apresentar uma possibilidade real de acolhimento dessas mulheres. Renata, a gente está chegando para a parte final da entrevista por conta até da questão do tempo que a gente tem aqui no Instagram. Antes de pedir as suas considerações finais, eu queria que você me compartilhasse com a gente a sua previsão para esse mês de maio, que enfim, a gente está aqui na nossa segunda semana, previsão para esse mês de maio, talvez esse mês de junho, o que esperar dos impactos dessa Covid-19 no estado do Rio? Bom, eu realmente estou muito pessimista, né, com esse mês, assim, eu acho que é, é isso, o sistema ele já colapsou, né, todos os números, né, eles podem ser fracionados em 15, né, então a gente pode multiplicar todos os números que a gente está tendo, é, enfim, desde mortes até pessoas infectadas, multiplicar por 15. Então, é, a nossa, a minha previsão é muito pessimista com relação ao que vai acontecer no Rio de Janeiro. A gente espera que tem outras medidas já sendo discutidas e que é importante. A Fiocruz fez um documento aqui no Rio de Janeiro e apresentou para o governo do estado com a discussão de possibilidade de lockdown. Enfim, é uma medida extrema, radical, e que a gente está com muito cuidado, porque a gente precisa ver o quanto que isso vai ser danoso para aqueles e para aquelas que já sofrem um processo de controle dos seus corpos, né? Então, a gente sabe que umas medidas rígidas como essa pode sim é, afetar a população mais pobre de maneira muito, muito desumana. Então, qualquer medida mais restritiva, que seja mais radical nesse sentido, ela precisa ter como pilar central os direitos humanos, a segurança alimentar, a possibilidade também de mobilidade entre as cidades, porque a gente sabe que uma coisa é a realidade da capital, que já é dramática, mas outra coisa também é a realidade das cidades de interior, que também não tem tanta visibilidade, que também tem
um sistema de saúde péssimo, muito precário. Então, como é que essas pessoas vão se movimentar, enfim, para a capital, para onde tenha mais recursos em termos de atendimento, diante de uma decretação aí de tranca-rua total. Então, a gente vai ter que olhar com muito cuidado todo esse debate, porque ele é muito sutil e a gente não pode, nesse momento de pandemia, colocar de forma irresponsável essa discussão, uma vez que tem muita gente que ainda está indo para a rua porque precisa comer, porque precisa ter água, porque precisa se alimentar, enfim. Então, a gente tem que estar muito de olho, porque uma vez que decrete-se medidas mais radicais, os governos, né, municipais, estaduais e federal, precisa dar condições dessa pessoa não morrer de fome, não morrer de sede, enfim, de não morrer de frio. Enfim, a gente precisa dar condições humanas para que essas pessoas consigam realizar o isolamento social e a quarentena. Renata, pedir para você, por gentileza, compartilhar considerações finais com as pessoas que nos acompanham, se despedir também, né? Acho que as pessoas que acompanham são leitoras, leitores do Alma Preta, provavelmente, muito com certeza, acompanham também o seu trabalho, os comentários ao longo da entrevista demonstram isso, as pessoas mandando bastante carinho, inclusive, acho bem importante frisar, mensagens de bastante carinho para você. Acho que nesse momento, inclusive, que a gente está tão isolado, essas mensagens de carinho são, inclusive, importantes, né, para nós, para a gente ter forças para seguir nossos trabalhos. Pedir para você compartilhar, mandar um abraço para as pessoas e as suas considerações finais. Não, sem dúvida nenhuma, agradecer ao Alma Preta, agradecer você pelo convite, pela possibilidade também de poder trazer para vocês um panorama do que a gente está conseguindo fazer no Rio de Janeiro. É claro que a gente ocupa o parlamento com uma responsabilidade muito grande de corresponder tudo aquilo que a gente se predispôs a fazer dentro de um parlamento, porque não é uma correlação de forças fácil, né? A gente é minoria dentro do parlamento, então a gente tem ali muitas dificuldades de colocar concretamente debates que sejam desse campo político, né, de esquerda, progressista, mas a gente está disposto a fazer isso, assim, está disposto a estar pautando e não legitimando ou se adaptando a formas também de opressões que acabam deixando a gente quase que sem muitas condições de olhar para o que é para além do parlamento, né? Para além do parlamento, do que é a construção política feita no chão da favela da periferia, feita com o olho no olho. Claro que agora é cada vez mais difícil, porque a gente está sendo mediado por esses meios de comunicação que estão sendo fundamentais nesse momento, mas que a gente possa também encontrar espaços de cura, né? Eu tenho falado muito disso, então, claro que esse carinho todo, esses corações, esses beijos que as pessoas estão mandando aqui são fundamentais, a gente gosta de receber carinho, a gente merece carinho e nesse momento, mais do que nunca, saber que a solidariedade precisa evocar em todas as nossas ações, né? Em todas as nossas ações a gente está com um vírus que desafia a humanidade, que desafia a nossa existência, mas que a gente precisa estar forte, construindo coletivamente a possibilidade de resistir ao coronavírus, de resistir à necropolítica, ao necroliberalismo, e que a gente possa aí olhar para o outro com um olhar, com esse olhar de carinho, com esse olhar de solidariedade. Então, é esse o apelo que eu faço e também convido a vocês a seguir a gente no Instagram, é Renata Souza Rio, no Twitter também é Renata Souza Rio, no Facebook é Renata Souza Pessoal, que é a página também onde está todas as nossas ações legislativas e também campanhas que temos feito. Anuncio aqui que a gente vai abrir uma campanha agora nos nossos meios em defesa
da água, em defesa de um Rio de Janeiro que não é mercantilizável. Então, a gente tem que colocar, a gente vai colocar essa campanha no ar logo em breve, porque a gente não quer que a água vire uma mercadoria, a gente não quer que o Rio de Janeiro seja mercantilizado, como vem sido feito pelo governador Witzel, numa tentativa de privatizar exatamente tudo, a possibilidade de conhecimento, a possibilidade aí de termos água concretamente nos lugares mais precarizados, justamente porque houve, durante muito tempo, a negação de direito para as pessoas que vivem numa situação mais economicamente, enfim, desprivilegiadas. Então, que a gente possa entender o nosso papel no parlamento, mas também entender o quanto que vocês são essenciais para que a gente possa reverberar também as lutas colocadas dentro do parlamento, que esse é um lugar de resistência para que as pautas da nossa população seja reverberada dentro desse lugar. Então, eu acho que é isso. E muito obrigada. Um grande beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora. Até a próxima. Se cuidem, fiquem em casa, façam isolamento, a quarentena, que vamos sair dessa fortalecidos enquanto humanidade. É isso que eu desejo. É isso. Agradecer muito a vocês que nos acompanharam. Vai acabar já já o tempo aqui do Instagram, mas vou pedir para vocês mandarem muitos corações. Mandem aqui, ó, muitos corações para Renata, para nossa entrevistada de hoje, que também topou bater esse papo com a gente. Cerqueira aqui pedindo beijo. Beijo, Suelen. E é isso, Renata. Agradecer demais a você. Dizer que da nossa parte a gente está mandando muita força para que vocês consigam continuar a existir, a ser essa pessoa e também a desempenhar esse trabalho que para nós, enquanto povo, é muito importante. Então, muito obrigado, Renata. Seguimos em contato. Uma ótima noite, uma ótima semana para você. Beijo grande, tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.